O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, e com muita alegria os cristãos se reúnem em volta do altar do Senhor para celebrar a Santíssima Eucaristia, essa morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que cada dia mais precisa ficar gravada dentro do nosso coração, o significado de tudo isso. Deus se fez homem para nos salvar. Salvar do inferno. Essa é a salvação que o Senhor veio nos dar. E nos dá de presente o céu. Interessante que no Evangelho de São Lucas, e é somente Lucas que fala isso, naquela noite da Quinta-feira Santa, né? Jesus ali reunido com os apóstolos, ele diz o seguinte para eles, né? Desejei ardentemente celebrar este momento, essa ceia com vocês. Embora os apóstolos ainda não estivessem entendendo muito o que Jesus estava dizendo, o que estava por trás dessa palavra era: eu desejei ardentemente dar a vida, morrer pela salvação de vocês. Então, o que aconteceu na Quinta-feira Santa foi uma antecipação do que iria acontecer no dia seguinte, a morte de Jesus no Calvário, nos reconciliando novamente com o Pai. Fomos expulsos do paraíso e agora a porta do céu se abre com o sacrifício dele. Por isso que nós, católicos, no domingo nós temos que ir de boa vontade, com muita alegria. Para onde você está indo? Estou indo para celebrar a minha salvação. Deus morreu por mim. Eu não posso ficar de fora. E isso me alegra. Quando eu vejo o sacerdote anunciando a palavra, que é salvação para mim, e depois do momento da consagração, onde se dá a paixão e morte dele,
Isso me alegra. E depois ele me alimenta para que eu possa ter força para caminhar. E aí, aquela palavra que é anunciada no domingo, nós vamos carregá-la durante toda a semana, meditando, guardando no nosso coração, como força diante das potências do mal que estão aí fazendo de tudo para nos afastar. É por isso que hoje no Evangelho nós encontramos Jesus, né? Que sai ali da sinagoga, entra na casa da sogra de Simão, junto com Tiago e João. A mulher estava lá com febre, aí Jesus vai e cura, aí a multidão vem, enfermos, possuídos pelos demônios, e Jesus ali expulsa o demônio e cura, e de repente ele vai descansar um pouco e vai rezar, e o pessoal começa a dizer, todos estão te procurando. Aí Jesus diz, agora eu tenho que ir de aldeias em aldeias, por toda a redondeza, porque eu preciso proclamar, anunciar a boa nova. E ali ele começa anunciando e expulsando os demônios. Eu fiz questão de fazer dessa forma para vocês verem, como eu já falei aqui para vocês, que o Evangelho de São Marcos é assim, né? Essa coisa corrida. Parece que Jesus não tem tempo, ele tem que correr o mais rápido possível, ele tem que anunciar, ele tem que expulsar os demônios, tem que anunciar a boa nova, porque o tempo se completou. Que é o que ele fala ali bem no capítulo 1, né? Nós estamos aqui no capítulo 1 ainda, mas bem no início, nós vemos isso, né? Completou-se o tempo. Evangelho de Jesus Cristo, da boa nova de Jesus Cristo, segundo Marcos, o tempo se completou, convertei-vos e crede no Evangelho. Ele não pode perder tempo, porque as pessoas precisam se salvar. Ninguém pode ficar de fora. Eu não sei se vocês perceberam como Jó, né? Jó está fazendo uma reflexão da vida dele, porque ele está leproso. E ele está imaginando que ele vai morrer. Aí chega um momento que ele diz assim, que a nossa vida é apenas um sopro. E é verdade. A nossa vida é um sopro. É isso, acabou. Por mais que digamos, né, tem pessoas aí que já chegou aos 100 anos, não sei quantos anos, mas a nossa vida é um sopro em comparação à vida eterna. O que é 100 anos em comparação à vida eterna? É um sopro. Então, se é um sopro, eu tenho que aproveitar esse tempo de sopro, que é pouco, que é curto, para eu me salvar. Eu não posso me perder. E aqui, hoje, vocês estão percebendo, né? Que o Evangelho, as leituras, ela está nos conduzindo a uma consciência daqueles que pregam o Evangelho. Primeiramente, o bispo, que é o sucessor dos apóstolos, eles têm essa missão. Depois, os sacerdotes, os cooperadores do bispo, depois os diáconos, aí entra as diversas congregações religiosas com o seu carisma próprio, e hoje essa novidade na igreja das novas comunidades, que são pessoas que são chamadas por Deus para evangelizar. Não é para boa vida, não, é para evangelizar. Por isso que Paulo ele está dizendo, ai de mim se eu não evangelizar. Ou seja, aqueles que foram chamados por Deus para evangelizar, ai
dele se não evangelizar. E não vamos aqui entender o evangelizar somente a pessoa com o microfone na mão, né, num palco, e ali pregando o evangelho, porque senão se reduz a evangelização somente a estar diante de um palco com uma multidão na frente. Não, a evangelização ela se dá dia após dia, nos momentos em que nós temos oportunidades, para que o evangelho seja anunciado. E dentro do evangelizador precisa existir um ardor. Mas que ardor é esse? É um ardor de salvar almas. Você vê que Paulo está fazendo um comentário aqui, né? Que ele não está pregando o evangelho para ganhar salário, para ganhar dinheiro. E isso pode ser uma grande tentação de quem prega. Pregar para receber um bom e gordo salário. O salário do pregador é a salvação dele também. É a vida eterna. Assim como o pregador é chamado a evangelizar para salvar as almas, o salário do pregador é a salvação. Claro, né, que, como o próprio Jesus falou, que o evangelizador, né, o apóstolo, o discípulo, ele pode receber o salário, o necessário para a sobrevivência. Não fazer da evangelização um meio para o enriquecimento próprio. Porque aquele pregador, ele pode até se usufruir e ganhar muito dinheiro da pregação dele, só que ele está se perdendo, porque não é para isso que ele foi chamado. Ele foi chamado para salvar almas, não foi chamado para encher encher o bolso de dinheiro e se tornar rico. Então Paulo está fazendo esse questionamento, né? Que se ele foi chamado para isso, ele não deve se preocupar com o salário. Se eu exercesse a minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito ao salário. Mas uma vez que é Deus que chama, então, essa não deve ser a preocupação. Eu repito para vocês, olha, o bispo, o sacerdote, o diácono, o religioso e a religiosa, os religiosos e as religiosas, os missionários das novas comunidades, cuidado para não cair na tentação, a tentação de Judas. Judas fazia tudo por dinheiro, ainda vendeu nosso Senhor por dinheiro. Tomemos cuidado, né? Eu vou pregar aí naquele lugar, tem um outro lugar, tem muita gente me chamando, aí eu paro, né, e pergunto, aonde está dando mais? Ah, está dando mais naquela paróquia, então é lá que eu vou. Não, nós não vamos aonde está dando mais, nós vamos aonde existe mais almas para serem salvas, não aonde podem me retribuir com um salário. Então, quando Paulo diz, ai de mim se eu não evangelizar, é porque dentro dele existe aquele desejo que estava no próprio coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para salvar. O Pai não quer que ninguém se perca, ninguém pode se perder. Por exemplo, aqui nessa pequena capela onde está essa missa sendo celebrada, nenhum de vocês, desde aquela criança que está ali naquele berçozinho ali, que eu não sei nem como é que é o nome, pessoal, aí está ali, né? Até o mais idoso de nós aqui, provavelmente é o seu Jorge, ninguém pode se perder. Todos precisam se salvar. No céu,
Todos nós precisaremos nos encontrar. Ninguém pode ficar de fora. Na nossa família, ninguém pode ficar de fora. Por isso que dentro de nós tem que ter esse desejo, né? Olha, o princípio é o seguinte: o império de Satanás e o império de Deus, o reino de Deus e o reino de Satanás. Há uma luta. Satanás 24 horas lutando, porque sabendo que pouco tempo resta para ele, e falta pouco tempo mesmo para ele, o que ele puder levar, ele leva. Do mesmo jeito, Jesus, né? Ali também na luta, não permitindo que Satanás nos seduza como ele seduziu Eva e Adão no paraíso. Deus fazendo de tudo, mas é aquilo que eu falei para vocês estes dias, a liberdade. Tanto para um lado, como para o outro. Satanás nos seduzindo, Deus também nos seduzindo, e a resposta será sempre nossa. E aí o missionário tem que estar nessa luta, implorando a misericórdia de Deus. Salva-nos, Senhor, salva-nos, que ninguém se perca, salva-nos, Senhor. Aí é isso que nos impõe a pregação do Evangelho. Deus se utiliza de nós para que nós possamos salvar almas. Imagina, né? Nós chegarmos àquele ponto de dizer: eu fiz de tudo por aquela pessoa, mas não consegui. Olha que tristeza. Satanás foi mais forte, ele conseguiu. Mas ao mesmo tempo a alegria, né? A outra alegria, fiz de tudo e se salvou. Mas a tristeza também que Jesus diz, né? Que o número dos que se salvam é menor em relação aos que se perdem. Porque é o mundo visível e o visível. O mundo, nós temos que levar as pessoas para o mundo invisível, para o transcendente, para o lugar onde Deus habita. Satanás, ele muitas vezes leva vantagem porque ele nos apresenta o mundo visível. Os prazeres desse mundo, as coisas que esse mundo oferece, ele consegue, porque ele seduz mais, porque ele apresenta o mundo que nós vemos. Está aqui, olha, você está vendo aqui? Não foi assim que ele falou para Jesus? Olha, está vendo? Tudo isso é meu. Se você se dobrar diante de mim, tudo será seu também. E Jesus diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Mas o mundo visível, me mostre o mundo invisível. Me mostre o céu onde está. Eu não vejo. Eu vejo esse mundo. Por isso que é mais fácil. Como é difícil para uma mãe e um pai educar os seus filhos na lei de Deus e trazê-los para Deus, porque a criança, ela está crescendo e ela está vendo o mundo está aí apresentado para ela. Mas o céu, cadê o céu, mamãe? Onde é que está? Ah, mamãe, a senhora está dizendo que lá no céu nós vamos ser felizes, mas onde é que está esse céu? E Satanás apresenta o mundo, com os olhos da carne nós vemos tudo isso. Aí vejo o ardor que deve estar dentro do nosso coração, de salvar almas, né? Livrar do inferno o pecador. Aquele pecador estava caminhando para o inferno, e através da nossa vida, porque hoje, aqui tem uma outra coisa, né? As pessoas não estão mais ligando para o que se fala, elas estão ligando para o que se vive. Falam uma coisa e vive outra. Uma discordância no que se fala,
Então as pessoas acabam não acreditando. Então livrar do inferno o pecador, torná-los dignos do paraíso, torná-los dignos do céu. Claro que isso não é mérito nosso, é sempre mérito de Deus, é Deus, o mérito de Deus. Ele nos usa, mas que alegria para o pregador, para o bispo, o padre, o missionário e assim por diante, como eu acabei de dizer, para não ficar repetindo toda hora, embora seja necessário. Mas que alegria saber que aquela pessoa levava uma vida errada e agora ela está no caminho do paraíso, no caminho do céu. Satanás estava feliz com a vida daquela pessoa e agora ele se entristeceu porque perdeu. E quem foi que fez isso? Por graça de Deus foi você. Não porque você está buscando salário aqui na terra. O seu salário é lá na eternidade. E a sua vida foi tão dedicada que você conseguiu tirar aquela alma das garras de Satanás. Que alegria no céu, meus irmãos. Que tristeza no paraíso. E que tristeza no inferno. Dentro do nosso coração, do pregador, do sacerdote, assim por diante, tem que existir esse desejo de salvação de almas. Não é simplesmente o meu amiguinho, aquela pessoa que agora está comigo, não. Será que houve conversão mesmo? Houve conversão, que alegria! Satanás perdeu. Ele perdeu. Deus ganhou. De escravo do demônio, filho de Deus. Imagina, né? Aquelas pessoas que eram escravas, o demônio ditava, o demônio dizia, faça isso, ela fazia, vai para aqui, vai para lá, faça esse pecado, faça aquele, a pessoa ia, e de repente, com esse anúncio da boa nova de salvação, a pessoa diz, não, isso aqui eu não farei mais, eu sou filho de Deus. Não é eu sou filho de Deus, mas faço o que quero. Eu sou filho de Deus, mas estou fazendo a vontade de Deus agora. Eu quero o paraíso. Eu quero a eternidade. Eu quero o céu. Como é bonito quando nós ouvimos a pessoa dizer assim, olha, eu quero o céu. O céu agora é tudo, eu quero Deus. Não é simplesmente, eu me converti, sim, eu me converti, agora eu estou indo na igreja, sim, eu estou indo... Não, é muito mais. Eu quero o céu. Eu quero a eternidade. Eu quero estar lá junto com você. Se você vai para lá, eu quero ir para lá também. Me ajuda. É isso que Deus está pedindo e falando para nós nesse domingo, dia do Senhor. Agora dá para entender porque Jesus ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, de aldeia em aldeia, anunciando, porque o tempo se completou e o tempo é curto para cada um de nós. Você vê, né, que para vocês verem como é a nossa vida, né? Nós não somos nada. Ontem, quando o Paulinho estava aqui falando da sua esposa Edivânia, que teve aquele AVC, né? Eu nem sabia, não sei por que não chegou a mim. Mas, quando ele foi falando, eu dizia assim, meu Deus, o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Um pouquinho de sangue no cérebro a mais e um pouquinho a menos, acabou a pessoa. Olha, para que tanto orgulho? Vocês estão vendo como a nossa vida é um sopro? Não estou dizendo que ela vai morrer, né? Eu estou falando para dizer assim, você vê como de repente a pessoa perde os movimentos, fica ali. Eu estava vendo um dia um vídeo, né?
que tinha uma professora de educação, não, era o professor de educação física, ele estava ensinando, dando uma aula para uma aluna dele, né? Então, mas só que era assim, por videoconferência. Aí estava lá, ele começa a dizer assim, olha, agora você erga a perna para cima. Ela erguia. Abra a perna. Aí abria. Levanta assim. Aí a mulher lá dizendo, nossa, esse daqui é um pouco difícil, né? Aí ele dizia, realmente, esse é o mais difícil. Aí levantou o braço assim. Aí o cara ficou parado. Aí ela dizia assim, eu esqueci até o nome do professor, né? Mas vamos dizer que seja José Augusto. José Augusto, aí ela disse, eu acho que a internet deu problema, porque a imagem ficou parada. Aí ela vai assim, aí ela percebe que a imagem não está parada. Ela começa a falar, José Augusto, você está sentindo alguma coisa? O que está acontecendo? Aí o cara, aí de repente ele abaixa os braços e fica assim. Ela, o que é que você está sentindo? Tenta levantar os braços. Aí ele não consegue. Aí ela vai fazendo outras perguntas. Ela diz assim, José Augusto, eu acho que você está com AVC. Imagina, ela estava não sei aonde, porque era por videoconferência. Respira fundo. Tenta. Aí ela viu que não tinha jeito, o cara está lá parado, assim. Fica quieto, ela fica, vou chamar uma ambulância agora, estou indo aí na sua casa agora. E o vídeo termina assim, não se sabe o resultado que aconteceu com aquele homem. Se a ambulância chegou a tempo, se ele viveu, se ele está bom, se ele voltou a prática de educação física, não sei, o vídeo não mostra. É só para dizer a explicação, né? Que diz assim, se a boca entortou, se parece que tem problema de respiração, não sei, se não consegue levantar o braço, é sinal de AVC, tem que levar logo para o médico. Olha como a nossa vida é um sopro. Agora imagina uma pessoa vivendo uma situação dessa sem Deus. Não vai na missa, não se confessa, não quer saber de Deus. E ela se encontra numa situação dessa, que a ambulância pode ser que não chegue a tempo, porque se não chega a tempo só morre. E aí já foi. É isso aí. A nossa vida é um sopro. Ai de mim se eu não evangelizar. Eu repito, não vamos interpretar a evangelização somente com o microfone na mão, senão vai ter gente que vai dizer assim, então eu não estou pregando o evangelho. Não, prega com a vida, nos lugares onde estiver, na oportunidade que tiver, fala de Deus para aquela pessoa, mas evangelizemos, porque a nossa vida é um sopro, e Satanás não pode vencer. Deus é o vencedor por excelência, mas ao mesmo tempo que Deus é o vencedor, Ele depende da nossa resposta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.